Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez e para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que, aqui nos programas, nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então, eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra, no formato online. Vai poder verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo da sua casa, lá no ícone distribuição, tá? Ou se ainda preferir, você pode entrar em contato através do e-mail faleconosco@revista-bemmais.com.br ou pelo telefone que é o 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje a nossa convidada, ela foi entrevistada na sessão Tecnologia desse mês. Ela é a professora Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. Ela é graduada em Engenharia Eletrônica e doutorado em Redes de Computadores pela USP. Ela recebeu diversos prêmios, como o Prêmio Infoexame de Inovação em Iniciativa Verde. Tem prêmio de menção honrosa do governador Mário Covas em Inovação pelo projeto do CEDIR, Centro de Descarte e Recurso de Resíduos de Informática, e também pela criação do selo verde na USP. Tá? Ela é personalidade em tecnologia pela Infoexame em 2005 e 2007. E atualmente é assessora para projetos especiais da CTI, que é a Coordenadoria de Tecnologia de Informação da USP. Gente, isso tudo que eu estou falando dela são alguns dos atributos, tá? E com toda essa experiência, ela vai nos falar um pouquinho sobre qual a forma adequada de descartarmos lixo eletrônico. E a importância de fazer isso da maneira certa e não jogar no lixo convencional. Sendo assim, professora Tereza, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Sinta-se à vontade no Bem Mais Osasco em TV. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês para falar desse assunto que é bastante polêmico, inovador e que exige muito desafio, né? Sim, e muito importante para o nosso futuro, né? Claro. Bom, então, como o assunto é polêmico, eu já vou começar mandando a primeira, que é assim. Para iniciarmos o nosso bate-papo, esclarece para mim, para todos nós aqui, o que é exatamente lixo eletrônico? Então, a palavra lixo é autoexplicativa. É autoexplicativa, mas existe um certo, por exemplo, o lixo eletrônico a gente poderia dizer que ele não existe, porque a palavra correta é resíduo eletroeletrônico. Tá. Porque praticamente tudo que nós descartamos dos computadores, dos telefones celulares, eles podem ser reusados ou podem ser reciclados. Tá. Então, se nós pegamos um computador e desmontamos eles porque não tem mais uso, o plástico pode ser reusado na indústria de plástico, as placas elas podem ser processadas e retirados os metais. Tá. Então, quase tudo dá para aproveitar. Então, muitos falam que lixo eletrônico é um termo errado, porque não é exatamente lixo, é um resíduo que vale dinheiro. Pois é, eu acho que, pelo que eu entendi, ele acaba se tornando lixo a partir do descarte errado. Isso. Porque se a gente descarta errado, ele vai parar lá no lixão. E lá no lixão, ele é simplesmente lixo. Exatamente. Ah, bacana. Professora, muitas vezes guardamos em nossa casa equipamentos eletrônicos sem a menor utilidade para nós, né? O que a gente pode fazer, ou melhor, como que podemos descartá-lo de forma correta, sem que seja na natureza? Então, na cidade de São Paulo, nós temos muitos recursos, quer dizer, muitos lugares que aceitam o resíduo eletroeletrônico, o lixo eletrônico. Tá. Então, dentro da USP, nós criamos o CEDIR, que é o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Então, ali inclui computadores, impressoras, servidores, celulares, equipamentos de comunicação. E é um serviço aberto
tanto para a comunidade USP, como para pessoas físicas, não pessoas jurídicas. Tá. Então, basta entrar em contato e agendar. Tá. E o contato para a gente agendar essa entrega? Então, o e-mail é cedir@usp.br. Cedir. @usp.br. Tá. Vai aparecer no GC direitinho o endereço para vocês, tá, pessoal? Então, quem não anotou, fica calmo que vai ser replicado. Você tem conhecimento se aqui em Osasco a gente tem esse tipo de... Não tenho conhecimento, mas existe um outro site que é ilixo.org. de intolerante? Não, elixo. De elefante. Isso, .org.br, eu acho que é isso. Em que mostra os vários pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos dentro da Grande São Paulo. Perfeito, bacana. Então tá. E o que a gente tem que fazer com os aparelhos que podem causar danos? Então, o correto é não jogar no lixo normal, né? Tá. Porque os equipamentos eletroeletrônicos têm muitos metais pesados. Por exemplo, o chumbo é o principal, o mercúrio é outro elemento, né? Então, por exemplo, esses metais pesados, se por acaso você começa a manusear e você entra em contato com aquilo, você pode estar com contaminação. Mas no caso do resíduo eletroeletrônico, coisa mais séria, você pega uma placa. Aquela placa está cheia de chumbo. Daí você deixa ela na chuva. Tá. Aquela placa vai reagindo com a água da chuva e vai contaminando o terreno e o lençol freático. Uhum. Então, esse é um problema que depois vai voltar para o ser humano, que vai estar tomando aquela água, enfim. Que ele próprio estragou, né? Isso. Mas dentro assim, dos resíduos, o que é mais chocante, na minha opinião, é aquele monitor gorduchinho de CRT. Um monitor daquele de TV, de computador, tem de 3 a 4 quilos de chumbo. E um monitor de uma TV tem por volta de 6 quilos de chumbo. Nossa! Então, se você dá uma retada e aquilo quebra e cai na natureza, é contaminação na certa. E também de você estar manuseando. Outro problema é o mercúrio, né? O mercúrio está bastante presente nas baterias. Tá. Então, uma questão que eu acho muito importante, você compra um brinquedo made in China para suas crianças. E a criança gosta de fuçar, vai abrindo o brinquedo. No final, aquele brinquedo tem uma pilha. A pilha tem mercúrio e as pilhas desses não certificadas facilmente estouram na mão e a criança entra em contato com o mercúrio. Tá. Uma vez que o ser humano entrou em contato com essas substâncias e ele foi para a corrente sanguínea, não é uma coisa que se consiga retirar. Não é que precisa de uma quantidade grande para ficar contaminado, mas não é para a gente ficar se expondo. Mas um pouquinho de uma pilha hoje, um pouquinho, chega uma hora que vira bastante. Isso, exatamente. Interessante. Bem, Tereza, eu não vou esticar porque já foi o primeiro bloco, mulher. Aqui a coisa é muito rápida, né? Pessoal, não saiam que a gente vai voltar aí com alguns comentários sobre resíduos eletrônicos com dicas importantes da professora Tereza. Até logo mais. Olá, pessoal, estamos de volta. O nosso papo hoje é com a professora Tereza. Nós estamos falando sobre resíduos eletrônicos, tá? Na seção Tecnologia da edição desse mês. Professora, me diz uma coisa, conta pra gente aí o que é o CEDIR, o que ele faz, né? Então, ele está aqui na USP, pertinho. Aproveita, você lembra de cabeça o endereço certinho para... Se bem que não é bobagem você dar o endereço, porque tem que agendar para levar o resíduo lá, né? Então, na hora que for agendar, pessoal, vocês pegarão o endereço corretamente. Mas vamos descobrir o que é o CEDIR, então. Então, o CEDIR foi criado em 2009. Eu vou contar um pouco de história. Vamos lá. Dia 8 de junho, certo? É o dia do meio ambiente. Ok. Nós fizemos coleta de resíduos eletroeletrônicos no Centro de Computação da USP. Tá.
Só com 200 funcionários, lembrando que a USP tem perto de 15 mil funcionários. Tá. Então, E esses um universo bem pequeno. Bem pequeno. Esses 200 funcionários entregaram 5 toneladas de resíduos eletroeletrônicos ou de lixo eletrônico. E nós achamos, puxa, se 200 funcionários geraram 5 toneladas, na USP inteira nós vamos ter muito. E achamos que iam conseguir, com esse resíduo, vender para empresas de reciclagem, fazer um projeto de sustentabilidade. E nós começamos a contatar as empresas de reciclagem, elas não se interessavam. E a única empresa que se interessou ofereceu R$1.000 por 5 toneladas. Isso nos levou à seguinte questão: por que vale tão pouco? E daí nós ficamos um mês inteiro fazendo visita das empresas para tentar entender o que estava acontecendo. Daí o que nós descobrimos era o quê? No momento que aquela empresa que eu contatei, vamos supor, ela recicla plástico. Eu entreguei o computador para ela reciclar plástico. Ela vai lá, retira o plástico, e o que ela faz com o resto? Ela tem que ter o trabalho de revender, de fazer o descarte, ou seja, o computador inteiro não é interessante. Não é interessante. E daí nós resolvemos criar o CEDIR, cujo objetivo era desmontar, desmonta tudo, Sim. E daí cada pedaço vai para uma empresa de reciclagem. Aí eles passaram a se interessar muito mais. Isso. Daí então a gente separava o plástico, o alumínio, o ferro, as placas. E o objetivo do CEDIR era esse: desmontar computador ou equipamentos de informática para que tudo tivesse seu descarte sustentável. Daí, como era aberto ao público, nós inauguramos isso em dezembro de 2009 e em abril de 2010 ele foi aberto ao público. Como era aberto ao público, você imagina que chega computadores de diversos modos. As pessoas traziam coisas muito boas. Alguns, todo cuidadinho, porque o computador é uma coisa que tinha um valor muito. Sim. E teve um senhor que levou um computador novinho, que ele tinha comprado outro. Depois nós começamos a testar o computador e vimos que ele só tinha vírus. Então não fazia sentido desmontar. Sim. E foi aí que nós introduzimos uma nova atividade para o CEDIR, que é consertar e arrumar os computadores para que nós pudéssemos emprestar para projetos sociais. Então hoje o CEDIR, além de desmontar computador, também trabalha com projetos sociais. Fantástico. Então, projetos sociais que se credenciam na USP, precisa estar credenciado, precisa ter um CNPJ. Visto isso, daí nós encaminhamos computadores para essa instituição. A instituição tem que assinar um termo de que, depois de um certo tempo, devolve para a USP, por causa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É como que se a USP tivesse criado aquele computador. Então, Entendi. o descarte final teria que ser dado pela USP. Daí você retorna o computador e, se nós tivermos outro computador, a gente substitui. A ideia é substituir mesmo. Tá. Né? E daí essa área de projetos sociais começou a crescer, enfim. Incrível. Então, vou até abrir um parênteses, né? A demanda para esses projetos sociais, vocês... As instituições, ao se cadastrarem, tem fila longa aí de espera? Não é tanto. Ou vocês têm muitos computadores à Não. espera de muitos projetos sociais? Não, a gente conseguiu atender bem. Hoje, temos recebido menos resíduos por causa de toda essa situação que está se gastando menos dentro da própria universidade. Tá. Mas, tipicamente, nós conseguimos atender a necessidade dos projetos sociais. Nós já mandamos até computador para tribos indígenas. Olha que Tem escolas públicas que não tem como ter computador, que nos contata. E, às vezes, a própria USP. Por exemplo, FEBRAS, que é a feira que tem para alunos do 2º grau, né? Precisa de 40 computadores para montar uma feira que vai durar uma semana. Não vamos comprar 40 computadores novos. Então, o CEDIR
oferta e prover esses computadores. Muito bom. Bem, Tereza, a minha próxima pergunta agora é voltando, né, para o nosso contexto, né? Explica de novo quais são os componentes tóxicos presentes nesses equipamentos e quais são os prejuízos para a saúde, tá? Para a natureza, enfim. Então, o principal elemento é o chumbo, né? E o chumbo praticamente está em todas as placas. E o monitor de CRT é o grande vilão, né? Que eu falei que pode ter 3 a 4 quilos de chumbo. Uhum. Agora, desde que nós começamos a trabalhar com selo verde, a ideia do selo verde era seguir alguns padrões internacionais para aquisição de computadores que não tivesse chumbo ou uma quantidade ínfima. Então, os computadores mais modernos, se ele tem o que a gente chama de certificação RoHS, tipicamente eles não têm chumbo. Mas nem sempre o usuário se atenta a isso. Na USP, passamos a comprar só computadores com esse tipo de requisito, né? Acho que algumas coisas acabam passando batido por falta de informação. Exato. Não é? Uhum. Então, até esse exato momento, eu desconhecia a questão desse selo verde. Uhum. Quando se fala em selo verde para eletroeletrônico, a gente já associa a consumo de energia. Isso também inclui. Não é? Mas a existência de pouca substância tóxica é outro elemento. Então, o chumbo é uma das coisas que mais se tem. Mais Mas pesado. na bateria se tem também mercúrio, se tem níquel e se tem cromo. Quer dizer, cromo tem também no computador, né? Mas, se a gente for pensar no sapato, o sapato tem as mesmas substâncias tóxicas. A gente vive dias cruéis, né? Se a gente Enfim. for pautar exatamente tudo que tem algum tipo de contaminação, a gente vai ter que voltar aos primórdios e andar com peninhas. Não é mais ou menos isso? Eu estou falando que eu acho que não é para a gente também ficar sem... Precisamos ter o cuidado. Sim, sim. Por exemplo, esse caso do chumbo que tem grande volume, não vou pegar por exemplo, pegar esse monitor e quebrar. Sim, sim. Bom, Tereza, eu vou te interromper porque o final do segundo bloco já chegou e a gente até avançou já um pouquinho. Pessoal, não saia daí porque a coisa está ficando boa. Até já. Olá, pessoal. Estamos de volta. O nosso bate-papo hoje é com a professora Tereza. Nós estamos falando sobre resíduos eletrônicos, tá? E ela já deu umas dicas bacanas aí, bastante curiosas. E alguém assoprou aqui para mim, professora, que o ano que vem a gente vai ter uma política nacional de resíduos sólidos. Eu tô certo ou esse passarinho me informou errado? Na verdade, deveria ter sido em 2014. Mas então ela já existe? Então, a ideia, na realidade, foi aprovada em 2010. Deveria ter entrado em 2014. Deveria ter entrado em 2014, mas dependia de acordos setoriais, porque não envolve só eletroeletrônicos, envolve embalagens, envolve outros setores. Alguns setores conseguiram fazer os acordos, mas nem todos. Então ele tá, no caso do eletroeletrônico, eles estão finalizando. Perfeito. E me fala, o que é essa política nacional? Então, a política nacional dos resíduos sólidos tem 2 aspectos para mim muito interessantes. Primeiro, a responsabilidade compartilhada, que fala, se eu descarto um computador, quem é responsável? É quem fabricou, é quem vendeu e é quem comprou. Ou seja, se você foi na loja e comprou o computador e aquele número de série está vinculado ao seu nome, teoricamente você está responsável também. O filho é meu. O filho é seu. Isso é para incentivar as pessoas a dar o descarte correto. E outra coisa que eles inseriram é que nessa logística reversa por exemplo, então eu sou fabricante, teoricamente eu deveria pegar o computador de volta. Nessa logística reversa, deveria ser inserido o papel do catador. E daí,
começam alguns desafios, né? Porque os catadores, eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com eles, Não. eles são fantásticos. Só que tem desde o catador que não sabe escrever, até o catador que já fez faculdade, Tá. ou começou a fazer faculdade. E muitos deles, eles têm muita experiência prática, mas eles não têm noção do perigo que é, por exemplo, de dar uma retada no monitor, Tá. e que daí vai espirrar todo aquele chumbo. Ele não tem noção disso. Por que eu não posso ter contato com chumbo? E eles enxergam um resíduo eletroeletrônico como uma sucata. Ok. Então, tendo em vista isso, nós iniciamos lá dentro da USP um projeto que é financiado pela Petrobras, um projeto dentro de uma chamada Cidadania e Desenvolvimento. Então, lá Sul, junto com o Instituto GEA, começou um projeto de treinamento dos catadores. Primeira fase desse projeto, treinamos 180, por volta de 180 catadores. E é uma alegria no sentido de que eles aprendem muito rápido. E a gente tem todo aquele preconceito, né? Sim. Eles aprendem, nós aprendemos com ele, e nós vimos que nós troca, temos né? subestimado os catadores. No sentido de que tinha catadores que dava para nós avançarmos no curso. Tá. E nós fizemos uma outra proposta para a Petrobras, primeiro, de dar um curso mais avançado, ensinar eles também a reusar o computador. Então, nós estamos hoje nessa fase, né? Tá. E é interessante isso porque, obviamente, que todo esse projeto trará um benefício, né? E até mesmo a inclusão social de uma outra forma, porque eles trabalhando melhores de forma conscientes, o produto final deles também vai ser melhor. Interessante. Me fala uma coisa, esse material que é muito, vocês não recebem pouco, né? Como que ele pode ser reutilizado? Você falou que no início da nossa conversa, olha, não é lixo porque ele pode ser reutilizado, né? Por exemplo, as placas, né? As placas é um grande ouro. Na Europa, especialmente na Suécia, já se fala em mineração de resíduos eletroeletrônicos. Tá. Significa, ao invés de eu tentar ir na natureza, retirar ouro, cobre, eu vou coletar os resíduos eletroeletrônicos, processar as placas e reobter o ouro, o cobre e os metais preciosos que tem nela. A questão toda é que no Brasil hoje ainda não temos uma empresa que execute esse processo aqui no Brasil. Então, o que se faz é exportar essas placas para fora do Brasil. E daí a gente, é a única solução que por hora tem. Existem algumas iniciativas de começar a trazer isso para o Brasil, mas ainda isso não acontece. Ainda não temos. Perfeito. Me fala uma coisa, você falou de responsabilidade social nas empresas, quem produz, quem vende, quem compra, né? Como o CEDIR pode receber material de pessoa física? Você tem... É só ligar lá e... É só ligar, mandar e-mail e... É simples, é uma coisa simples. Bem simples, tá. Na realidade, você assina um termo de doação, é tudo... Documentado. Na realidade, você liga, daí nós vamos pedir para você mais ou menos informar o que você vai entregar. E no dia já está preparada uma lista com tudo que você está entregando e você assina um termo de doação. Perfeito. Fora esse trabalho, né, que outros projetos a USP tem no Laboratório de Sustentabilidade? Porque você falou do reuso, de direcionar o descarte correto, a reciclagem com os catadores. Tem algo mais? Então, nós estamos também trabalhando com a indústria de sapato. Você até falou que o sapato também tem, né? A indústria do sapato, na realidade, existe uma parceria com a Sintecal, que é a Associação de Componentes, e a Bicalçados, que é a Associação de Sapatos, todas as duas associações. E a ideia é tornar a cadeia produtiva do sapato brasileiro sustentável. E você acha que isso é para daqui quantos anos, Tereza?
Tem empresas que já estão. Então, é mais perto do que a gente imagina. Assim, foi uma surpresa, porque a gente fez um selo também, um selo de sustentabilidade para sapato. E esse selo é baseado na realidade brasileira. Entendi. Não adiantava eu pôr um selo que não... E agora acabou de ganhar a certificação Calçados Bibi, que todo mundo conhece, sapato de criança. Sim, sim. E eles tiraram as substâncias tóxicas do sapato deles para exportar para a Europa e para a criança poder pôr o sapato na boca. Então, tem exemplos fantásticos de muitas empresas que estão levando isso muito a sério. Bacana. Eu acho que eu já vou até deixar o convite aberto aqui para a gente retomar esse assunto, porque como na revista nós temos o tema sustentabilidade, a gente poderia, por que não, conhecer um pouquinho mais esse lado aí do sapato. Isso. E, infelizmente, Tereza, eu vou ter que te cortar, porque assim, o meu programa ele é curto, mulher, que você não imagina, tá? Então, se prepare psicologicamente, porque você há de voltar aqui. Ah, legal, legal. Tá bom? Agradeço muito, muito a sua presença aqui. E muito nos acrescentou. E para vocês que estão aí em casa, pessoal, muito obrigada. O programa de hoje chegou ao fim, mas aquela coisa, né? Aguardo vocês a semana que vem. Obrigada pelo prestígio, pela audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal.